Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos aqui para falar da lição dos jovens, falando sobre os profetas menores. O tema da nossa revista vai falar sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Tenho certeza que essa aula será abençoadora para nós. Nós iremos crescer muito na presença do Senhor, olhando para esses pequenos profetas que na verdade eram grandes profetas. Nós estaremos extraindo lições extraordinárias. Então eu peço que você fique comigo aqui e já te faço o convite, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever no nosso canal. Se for bênção para a sua vida, você deixa o seu like, compartilha e nos ajuda a levar a mensagem adiante. Amém? Eu quero compartilhar com você a tela aí. Essa é a primeira lição do terceiro trimestre. Na sua tela nós temos do seu lado esquerdo aí, a capa da revista, né? Onde nós temos um pergaminho, o profeta segurando o pergaminho, que já indica qual que é a missão do servo de Deus, levar a mensagem. O comentarista dessa revista é o pastor Israel Trota. Aí na sua tela você tem todo o sumário dessa revista, as 13 aulas. Hoje vai ser uma introdução, uma visão panorâmica do que seria os profetas, né? Profetas menores, grandes mensagens em pequenos textos. A nossa revista ela vai destacar aí o texto do dia na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso 21. A palavra do Senhor nos diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro está falando que a revelação, a palavra do Senhor foi inspirada. A palavra inspirada significa soprada, conduzida, guiados. Não é que o Espírito Santo tomou a mente deles como se eles ficassem em um êxtase, mas que o Espírito Santo os conduziu, os inspirou e confirmou essa palavra no seu coração. Homens comuns, mas que cheios do Espírito Santo, e por isso a Bíblia vai chamá-los de homens santos, no sentido de que eram separados para essa missão específica de transmitir a mensagem de Deus. Por isso, por mais que o veículo seja homens, a mensagem é divina porque não foi produzida por vontade própria, mas por inspiração de Deus. A síntese da nossa revista vai nos falar, então, que os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizadas. Eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. A palavra piedade, aí na nossa síntese, não quer dizer alguém que simplesmente tem dó, porque no contexto contemporâneo, a ideia de piedade dá a ideia de alguém que sente dó e compaixão, ainda que isso faça parte da palavra, da semântica de piedade. Mas piedade, na verdade, significa ser entregue a Deus, ser separado, estar exclusivo ali com uma vida devotada a Deus. Então, nesse sentido, era alguém consagrado a Deus, e essas pessoas que eram consagradas a Deus foram os instrumentos, o veículo que Deus utilizou para transmitir a sua mensagem. A nossa revista vai então usar como base o texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. Nós lemos um verso, agora vamos ler os versos 19, 20 e 21 para a leitura ficar completa. O apóstolo Pedro vai falar assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. O apóstolo Pedro está fazendo a referência aqui aos profetas do Antigo Testamento que profetizaram acerca de Cristo, que é essa luz que traz clareza àquilo que era obscuro no Antigo Testamento. Cristo é a luz que ilumina o vosso coração, a estrela da alva que aparece em vosso coração. Ele prossegue dizendo, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Se você que está assistindo essa aula é um professor, uma professora, provavelmente você tem a revista do professor, do docente aí, ela tem alguns objetivos específicos aí que cabe bem atentar. Mas em suma,
O objetivo geral é mostrar qual que era a função do profeta, qual o propósito e em que sentido os profetas do Antigo Testamento se tornam relevantes para nós hoje, para nos direcionar a uma vida que agrade a Deus, não simplesmente no ato de que eu viva a palavra de Deus, mas que também me inspire a, como eles, ter exemplo para me posicionar nesse tempo presente. Afinal, se posicionar custa caro, mas vale a pena. A introdução da nossa revista vai apontar algumas verdades. Em primeiro lugar, eu quero destacar aí para você que grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia. Hebreus 1:1 vai nos dizer que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos antepassados pelos profetas, a nós, no tempo presente, tem falado por intermédio do seu Filho. Mas, em suma, Deus, ele sempre foi um Deus que se comunicou. Na antiga aliança, principalmente, ele usava os profetas para transmitir a sua palavra, porque o cânon sagrado, a Escritura, estava em formação. Agora, Deus nos fala por intermédio do seu Filho, por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus, principalmente, ainda que Paulo vá falar que há dons de profecia, mas a profecia principal, como regra de fé e prática para mim e para você, é a palavra de Deus. Em segundo lugar, sem o dom profético, o povo se corrompia, conforme Provérbios 28, verso 18, porque a profecia era a diretriz, era aquilo que apontava o caminho óbvio, sempre embasado nas Escrituras, sempre trazendo à memória a Torá, a lei, os escritos que já haviam sido estabelecidos até aquele momento. Em terceiro lugar, em uma época em que o cânon bíblico não estava completo, cânon aí é a escritura do Antigo Testamento, e a revelação de Deus estava em pleno desenvolvimento histórico, os profetas representavam a voz de Deus na terra, conforme o próprio Jesus Cristo, quando está discutindo com os escribas, lá em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, ele vai falar: examinai as escrituras, os profetas, porque é eles que testificam de mim. Em quarto lugar, os profetas foram os pregadores da justiça e profetizaram a respeito dos seguintes temas: justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, porque nem todo culto que é prestado ao Senhor é o verdadeiro culto, porque o culto verdadeiro não é aquele que eu acho que agrada a Deus, é aquele que está embasado na palavra de Deus, que é onde nós descobrimos qual que é a vontade de Deus. Eles também tinham a retribuição divina, a importância da família e muitos outros temas atuais e fundamentais também para a nossa edificação. Em quinto lugar, os profetas menores apresentam grandes mensagens em pequenos textos. Eu acredito que a maioria dos irmãos sabem já essa distinção. Geralmente, quando você vai na igreja, alguém fala: olha, abra a sua Bíblia no livro do profeta menor Jonas, Miqueias, Naum. Eu, por muito tempo, quando comecei na fé, achava que profeta menor e maior era por causa da importância, devido à importância que cada um assumia dentro da Bíblia, dentro da história da redenção. Mas, na verdade, não é isso. Quando você escutar a expressão profeta menor, é porque o escrito dele é menor, a compilação é menor, são livros curtos, por isso, profeta menor no que diz respeito ao volume de escritura, não em termos de importância. Os profetas menores, apesar de terem livros pequenos, têm grandes mensagens que nós podemos extrair verdadeiras lições e direcionar a nossa vida pelas grandes verdades contidas nesses 12 livros que serão estudados no decorrer desse trimestre. Nós vamos então para uma divisão bem importante que eu acredito que vai ajudar bastante para você entender. Nós temos aí a divisão entre dois tipos de profetas. Nós temos os grupos de profetas pré-exílicos, ou seja, aqueles que profetizaram antes do exílio babilônico, que foi quando Israel foi derrotado pela Babilônia e levado cativo. E depois nós temos profetas que se levantaram no período pós-exílico, ou seja, depois do exílio babilônico.
Quem são então os profetas pré-exílicos? Ou seja, aqueles que profetizaram antes de Israel ir para o cativeiro de mais de 70 anos ali na Babilônia. São eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Nós temos apenas 3 profetas do período pós-exílico, que é o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Livros com mensagens voltadas para o reino de Judá. Israel foi dividido em 2. Então, quem profetizou no reino de Judá foi Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Livros com mensagens voltadas para o reino de Israel foi Jonas, Naum e Obadias. Livros com mensagens voltadas para as nações de modo geral, tanto para Israel quanto para as nações gentílicas. É o livro do profeta Amós e o livro de Oséias. Livros com mensagens voltadas exclusivamente para o povo judeu pós-exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós já temos essa visão panorâmica apontando e dividindo de forma coerente os profetas. Se você quiser, você pode dar pausa aí no vídeo, anotar, que eu acredito que isso é muito importante, bem didático aí para a sua aula. Prosseguindo, então, vamos para o nosso primeiro tema, o ministério profético no Antigo Testamento. Qual que era o ofício do profeta? Antes de prosseguirmos falando sobre o ofício do profeta, vamos definir o que é profeta. Textos como Êxodo 7:1, Êxodo 4, versículo 15 e 16, Jeremias 1, versículo 17a, Jeremias 15, 19, dentre outros textos. A palavra que aparece no hebraico é Nabi. Nabi significa aquele que declara uma mensagem em nome de um superior. Ou seja, existia tanto o profeta de Javé, o profeta de Deus, o profeta do Deus de Israel, como profeta de outros deuses, de outras divindades, ou alguém que prenunciava uma mensagem de uma autoridade. O vidente do rei, por exemplo, era tido como um profeta, como alguém que anunciava a mensagem do rei. Aqui, em se tratando do profeta bíblico, do profeta espiritual, a expressão Navi significa aquele que recebe uma mensagem de Deus divina e transmite ao povo. Mas essa não era a única palavra que era usada para definir o profeta. Outras 2 palavras aparecem, é o Roel e o Roser. Ambas dizem respeito àquele que vê, está relacionado ao profeta vidente e são praticamente usadas como sinônimos. Em ambas as palavras, Roer e Roser, a força recai sobre o método de receber a revelação. Isso é, de ver, de receber uma mensagem, de receber uma informação por meio da visão. Nós temos textos aí como Isaías 9:9, 1 Samuel 9:9 e Isaías 30, versículo 9 e 10. Aqui surge uma dificuldade. É difícil dizer se essa visão que eles recebiam através dos olhos físicos ou se era uma visão ministrada ao espírito deles, ou se a palavra poderia estar referindo-se a uma visão metafórica como um discernimento espiritual. Fica essa dúvida. O que sabemos é que Deus falava com o profeta por meio de visões, seja em transe, enquanto ele está acordado, uma ministração do seu espírito, ou seja, quando ele estava dormindo. Prosseguindo, nós podemos resumir e podemos dizer que o profeta do Antigo Testamento, por qualquer nome que porventura lhe fosse designado, era aquele em cuja boca Deus havia colocado suas palavras e que transmitia essas palavras ao povo de Deus. A missão do profeta, independente de como que ele recebia essa mensagem, se era no seu espírito, se era audivelmente, se era por meio de visão, a missão do profeta era transmitir a mensagem com clareza, com sabedoria, saber transmitir a mensagem conforme Deus havia colocado no seu coração. Qual o ofício do profeta? Em primeiro lugar, a posição de um profeta era diferente de um rei ou de um sacerdote, que geralmente recebiam sua posição por hereditariedade, ou seja, nascia na família, já tinha um encargo de rei ou de sacerdote. Só que ninguém jamais poderia ser um profeta simplesmente porque o seu pai o foi. Então, se meu pai fosse profeta, isso não me dava o direito de ser
profeta, porque o profeta estava com uma relação ligada direta, não à sua árvore genealógica, mas a Deus. Era Deus que escolheu o profeta, independente dele ser de família nobre ou não. Nenhum indivíduo ou organização podia capacitar um homem para se tornar um verdadeiro profeta. A posição profética é uma questão de relacionamento com Deus, como nós falamos, e não pode ser aumentada ou diminuída por qualquer interferência humana. Olha que coisa linda. Não importa se as pessoas não quisessem que determinada pessoa fosse profeta. Você poderia não ter sangue real, você poderia não fazer parte da nobreza, mas se Deus achasse graça aos seus olhos, Ele poderia fazer de você um profeta se você tivesse nascido no Antigo Testamento, e ninguém tinha nada a ver com isso, porque isso não está relacionado ao mérito, mas à graça de Deus que escolhe o boiadeiro, que escolhe quem quer que seja para cumprir a sua vontade aí como profeta. Em terceiro lugar, na época de Elias e Eliseu, as pessoas que desejavam ajudar os profetas ou aprender deles eram descritas como filhos dos profetas. E aí, no tempo de Elias, você vai ver uma menção à escola de profetas. É o episódio em que o ferro do machado cai lá no rio, lá quando os jovens vão construir lá, ampliar a escola de profetas, mas eles nessa escola de profeta não aprendiam a profetizar, por mais que a escola fosse escola de profetas, ali eles estavam sendo instruídos acerca da palavra de Deus, acerca da lei de Deus, e lógico, alguns daqueles filhos dos profetas se tornavam profetas, obviamente, por escolha de Deus, não porque eles eram treinados ou aprendiam a profetizar. A profecia não é algo que você aprende, é algo que você recebe de Deus para transmitir ao povo. Essa escola de profetas provavelmente foi fundada por Samuel, ali quando ele está estabelecendo a monarquia, então começa a se formar o colégio de profetas, que era o lugar onde eles aprendiam a palavra de Deus, independente de fazerem parte da nobreza do sacerdócio ou não. Basta que você tivesse um coração inclinado ali para aprender a palavra do Senhor. Lembra do caso da mulher da multiplicação do azeite lá, que os credores foram buscar os filhos dela como dívida? Era um desses filhos dos profetas que era o marido daquela mulher que havia morrido e deixado ela com uma dívida. Então, escola de profeta não significa que lá você aprendia a profetizar, mas aprendia a ser um servo de Deus, porque antes de ser profeta, todo profeta deve ser servo de Deus. Isso falando do verdadeiro profeta. Prosseguindo, ainda falando sobre o ofício, a voz dos profetas era a voz de Deus. Eles falavam em nome do Criador e geralmente por meio da célebre frase, assim diz o Senhor. E tem que ter muita convicção do que está falando, porque falar em nome de Deus é tomar sobre si uma responsabilidade imensa. E Deus havia condenado a prática adivinhatória dos cananitas, lá em Deuteronômio 18, verso 9 ao 14. Mas permitiu que os profetas fossem consultados, conforme 1 Samuel 9, 9. E aí a pergunta, por quê? Será que Deus está entrando em contradição? Não, porque não se tratava de uma consulta meramente movida por adivinhação futurista, mas de instrução prática para a vida santa. Quando você consultava o profeta, você não estava consultando um horóscopo para saber qual que era a sua sorte de amanhã. Quando você consultava um profeta, você estava consultando alguém que te daria instrução para a vida diária, para você viver, para você resolver os problemas da vida, porque a palavra de Deus, de forma direta, ela já é uma profecia, ela é uma instrução para nossa vida. Não era a busca pela adivinhação da sorte, mas era a busca pela instrução para viver sabiamente na terra. O texto vai nos informar ainda, lá em Romanos 12, 2, que é por meio da instrução que Deus se preocupa conosco e deseja nos orientar para que vivamos segundo a sua vontade, que essa vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Em segundo lugar, quando que um profeta
surgia, qual que era o cenário ideal para o surgimento de um profeta? Em primeiro lugar, um profeta sempre surgia em tempo de apostasia. Em segundo lugar, em tempos de injustiça social. Em terceiro lugar, em tempos de corrupção sacerdotal. Quarto, impiedade e apostasia do rei. Quinto, decadência moral. E é possível praticar tudo isso aqui que eu falei para você. Apostasia, injustiça social, corrupção sacerdotal, apostasia do rei, decadência moral e mesmo assim permanecer cultuando e manter-se religioso, ou seja, ritualista, conforme Miqueias 6, versos 6 a 8, e não perceber que está desagradando a Deus. O povo estava numa corrupção generalizada, continuavam servindo a Deus no templo, achando que estava tudo bem. E de repente uma figura surgia no meio da nação, essa figura era o profeta, denunciando o pecado, denunciando a apostasia, denunciando a injustiça social, denunciando a corrupção do rei, muitos deles até morriam por causa disso, mas que eles estavam chamando o povo para a adoração verdadeira, que era aquela que se estendia para além do ritualismo do culto. Era a adoração que se revelava na vida, na justiça e na fidelidade a Deus e a sua esposa, à sociedade, aos órfãos e às viúvas. Em segundo lugar, o que o profeta pregava? Nesse cenário de corrupção, a mensagem não era muito paliativa. Ele pregava o arrependimento sincero, conforme Oséias 6.1, nós vemos isso. Em segundo, proclamavam o jejum e o quebrantamento, Joel 2, verso 12 e 13, quando ele convida os moradores, os sacerdotes, a rasgarem seus corações e não suas vestes, chorarem e se arrependerem em jejum. E em terceiro lugar, proclamavam uma conversão, um voltar-se para Deus, Zacarias capítulo 1, versículo 3 e 4, e à medida que eles voltavam para Deus, Deus se voltava para ele. Então, era de fato uma mensagem que não era muito popular, porque o povo estava numa zona de conforto, estavam confortáveis, e aí que de fato se revela um profeta de Deus. É aquele que fala aquilo que nem sempre vai agradar, mas que está falando conforme a vontade de Deus, clamando o arrependimento, clamando uma volta para Deus e para a sua palavra. Terceiro lugar, a difícil missão de um profeta. Aqui a gente já deduz, né? O que é um profeta, o que ele pregava, né? Quando que ele se levantava, e a gente conclui fácil, que não era uma missão fácil, era uma missão difícil. Por quê? Em primeiro lugar, ele tinha a responsabilidade de ser porta-voz de Deus. É por isso que os profetas lutavam diante dessa chamada, eles não queriam, porque é um peso muito grande você representar Deus. Veja, Moisés não queria. Isaías capítulo 6 teme, depois de uma restauração, é que ele decide cumprir o chamado, mas há uma relutância. Jeremias 1,6, ele fala, olha, eu não sei falar, eu sou só uma criança. O peso é muito grande. Falar em nome de Deus é uma coisa muito séria. É um peso muito sério e nós prestaremos contas diante de Deus de tudo que nós falamos, quanto mais quando falamos no nome dele. Então, esse é o primeiro motivo porque a chamada é difícil. Você está representando Deus. Em segundo lugar, a missão de denunciar, exortar, condenar e consolar sua geração era a segunda dificuldade que eles enfrentavam. Só que Deus, em sua onisciência, escolhia os valentes, certos para combater o bom combate. Nós temos aí algumas bases bíblicas. Amós 7,14, o boiadeiro, ele fala que não era filho de profeta, não queria nem ser profeta, mas Deus o chamou e a chamada era mais forte do que ele, por isso que ele estava profetizando. Oséias 12:10, a mesma coisa. 1 Coríntios 1:27, não depende de quem quer e de quem corre, mas Deus que chama os seus escolhidos e deposita neles a glória, para que a glória não seja do vaso, mas de Deus. E em terceiro lugar, era difícil essa missão de profetas porque eles foram perseguidos, sofriam retaliações, mas continuaram defendendo a verdade de Deus, não se impressionavam com o poder dos reis, nem se fascinavam com as riquezas dos homens. Então ele nem tinha medo do poder da ameaça da morte, porque ele sabia que o Deus da vida estava com eles, e também não eram encantados nem ludibriados pela riqueza. Veja Elias, no caso de Acabe também,
é alguém que chega diante do rei e fala a verdade, porque só tem essa coragem quem vive tete a tete com Deus. E a presença de Deus nos encoraja a estarmos de pé diante dos reis humanos, porque nós já saímos da presença do Rei dos Reis e essa é a autoridade suprema sobre nós. Também não é atraído pelas riquezas, porque a maior riqueza do profeta é cumprir o seu chamado e fazer a vontade de Deus. Muito bem, vamos então para o nosso segundo tópico. Quem eram os profetas? Em primeiro lugar, eram pessoas chamadas por Deus. Não existia autocandidatura, mas candidatura do alto, louvado seja o nome do Senhor. Era Deus quem levantava e escolhia seus profetas. Oséias 1:1, Joel 1:1, Jonas 1:1. Deus vai chamando os profetas. E novamente, eu amo muito a história de Elias e de Eliseu. Quando o contexto é profeta, não tem como não falar deles aqui. Já que nas próximas aulas nós vamos enfocar os profetas menores, canônicos, vamos focar aqui um pouquinho Elias e Eliseu, que eram profetas, mas que não deixaram escritos. Quando Eliseu decide seguir Elias, aqueles jovens da escola de profetas que nós falamos agora há pouco começaram a zombar de Eliseu, falando que ele não ia herdar a porção dobrada que ele tanto almejava, né, de Elias. Só que Eliseu entendia que quando Elias foi chamá-lo, que encontrou ele no final da 10ª junta de boi, arando terra, e ele já havia quebrado o arado, já queimado, matado o boi, dado um churrasco, ele não ia voltar mais para aquela vida, e ele permanece. Por mais que os filhos dos profetas não acreditassem na chamada dele, Deus acreditava, ele foi eleito pelo voto de Deus. Eram mais de 50 profetas torcendo contra, mas ele tinha o voto de Deus e o voto de Deus vale mais do que o voto do mundo inteiro. Então não tinha autocandidatura. Você poderia falar bem, ser eloquente, ter sangue real. Se Deus não escolheu, você não poderia exercer o ministério de profeta. Se insistisse, você poderia até profetizar. Mas não era profecia verdadeira, era profecia da sua imaginação, e essa profecia é condenada lá em Deuteronômio. E a sentença para quem profetizava segundo a sua vontade não se cumpria era a morte. Então tinha que pensar muito bem antes de ser um falso profeta. Em segundo lugar, os profetas foram chamados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para registrar suas profecias. Zacarias 7:7, 2 Timóteo 3:16 e 2 Pedro capítulo 1, verso 19 ao 20, que é o texto da nossa leitura, tá bom? Todos esses profetas poderiam profetizar independente da profissão, seja boiadeiro, seja filho de sacerdote, seja qualquer que seja a sua função, independente de gênero, porque nós temos relatos de profetisas também, ou da idade. Se fossem chamados por Deus, você poderia profetizar. E em terceiro lugar, a questão principal não é o quanto queremos ser usados, mas o quanto estamos dispostos a renunciar, e somente assim seremos separados por Deus para uma função especial. A questão não é o quanto você quer, porque tem gente que pode até querer muito, mas a questão é o quanto que você está disposto a pagar para viver a chamada de profeta na sua vida. Então, esses eram chamados por Deus. Os profetas eram intérpretes da lei. A mensagem deles, dos profetas, possuía um alinhamento profundo com a Torá, conforme Oséias 14:1 e 2. A Torá aqui é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os profetas, eles não profetizavam uma profecia inédita em todos os casos. Sempre que a profecia era prenunciada, ela tinha embasamento na palavra de Deus. Quando chamava a justiça, por exemplo, que alguém se desviava, lá em Malaquias, por exemplo, capítulo 2 e capítulo 3, os homens estão abandonando as suas mulheres, que já estão ficando velhas, e se casando com mulheres novas. Estão abandonando a lei de Deus, trazendo sacrifício manco lá para a casa do Senhor. E quando Malaquias vai profetizar, ele usa a lei do Senhor como parâmetro para denunciar o pecado. Ele não pode simplesmente falar que está errado. Ele fala, olha, conforme a palavra do Senhor, vocês estão desviados. Porque a palavra de Deus diz
que vocês devem ter uma aliança. Vocês quebraram o pacto, e ele vai dando as bases da sua profecia conforme a lei. Então, os profetas, eles eram intérpretes da lei, não no sentido do vá e faça o que eu digo, mas simplesmente apontando para a palavra de Deus na prática da própria vida. Isso nós vemos com clareza no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só ensina a palavra, mas ele mesmo a vive na essência, ele cumpre a profecia. Voltando aqui ainda falando sobre os profetas do Antigo Testamento, os profetas atuavam para resgatar os princípios da aliança de Deus com seu povo, mandamentos que estavam sendo esquecidos e negligenciados no decurso da história. Nós podemos ver isso nas denúncias de Sofonias capítulo 3 e Zacarias capítulo 7. Deixe-me ler Zacarias 7, versículo 12 para você. Ele vai falar assim: tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Veja que o profeta está denunciando a dureza do coração do povo no que diz respeito à lei do Senhor, aos mandamentos. Em terceiro lugar, a mensagem dos profetas menores, os 12 profetas. Em primeiro lugar, eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes e os levitas, eles eram os responsáveis oficiais por parte do ensino. Levítico 10, 11, Deuteronômio 33, 10, Ezequiel 22, 26. Quando os sacerdotes se corrompiam, ou seja, se tornavam surdos para ouvir a voz de Deus, então Deus levantava os profetas com o propósito de suplementar a instrução que tinha sido relaxada pelos sacerdotes. Enquanto o sacerdote era um professor habitual, os profetas agiam como pregadores avivalistas, aqueles que chamavam para a ação. E às vezes eram reprimidos pelos sacerdotes. Amós 7, verso 10 ao 15, nós temos um relato de um sacerdote que se levanta contra Amós para que ele não profetize. Inclusive o sacerdote fala para Amós: olha, volta lá para a tua terra, volta lá para o teu povo e vai profetizar lá, vai pregar lá. O que você está querendo aqui pregar aqui? E aí o profeta Amós vai e faz o relato de quem ele era, boiadeiro, que não queria estar ali, não almejava ser profeta, mas que Deus o chamou para pregar para aquele povo, gostando o sacerdote ou não. Então os profetas, eles não se abalavam com as reprimendas, pelo contrário, continuavam resolutos em suas missões, apanhavam, eram retaliados, mas permaneciam firmes, porque a chamada era mais forte, eles não eram motivados por aplausos ou por aprovações humanas. É lógico que em um momento ou outro eles enfrentavam uma crise, porque não era fácil você estar pregando e apanhando, as pessoas não dando crédito à sua pregação, mas Deus sempre vinha com o refrigério e os colocava de pé. Nós vemos isso com clareza lá em Jeremias capítulo 20, quando ele fala que Deus iludiu ele, e ele até pensa em desistir de pregar, mas a palavra arde no coração e ele permanece e chega até o fim. Se denunciavam injustiça e anunciavam o juízo, eles avisavam os absurdos sociais, as irregularidades do culto e dos tribunais da justiça. Miqueias 3:8. Então, os profetas, eles anunciavam o juízo e denunciavam as injustiças, visto que não estavam envolvidos com nenhum tipo de esquema político ou religioso. Eles não eram patrocinados por político, por rei, por ninguém. O compromisso deles era com Deus, então eles não tinham nada a perder. Se eles pregassem, o povo gostasse ou não, a oferta deles não aumentava nem diminuía, porque o compromisso deles era com Deus. Se não tivesse oferta de ninguém para sustentá-los, que era comum na época, Deus enviava corvo, Deus enviava o sustento. O compromisso principal do profeta é com Deus. O profeta não tem compromisso com o prazer nem a alegria do povo. O compromisso do profeta é com Deus. Vai um conselho aqui para quem se autonomeia profeta nessa geração. O nosso compromisso deve ser com a palavra de Deus e ponto final. Amém? E os profetas denunciavam os magistrados civis e as lideranças políticas que tinham pervertido o juízo. Não é aquele tipo de profeta que chega profetizando apenas para quem
tá no chão de fábrica, não. Eles iam na elite mesmo, naqueles que detinham as rédeas do governo e denunciavam o pecado deles. Por isso, muitos iam presos e até perdiam a vida. Eles reprovavam a ostentação conseguida à custa da opressão. Amós vai bater forte nisso aqui. Exortavam líderes religiosos também, Sofonias 3:4, Malaquias 1:6, vai bater forte nos sacerdotes, e condenavam a prostituição, a soberba e a vaidade, Oséias 5:4, 5 e versículo 11. Em suma, a mensagem do profeta era um apelo a que o povo voltasse para a santidade, a que o povo voltasse para Deus. Essas mensagens tinham como propósito levar ao arrependimento. Arrependimento. Voltar-se para Deus. Metanoia, mudança de mente, para que o nosso coração mude e o nosso comportamento também. Jonas, por exemplo, é um exemplo aqui de que o propósito da mensagem de juízo era trazer arrependimento. Jonas vai lá, profetiza em Nínive, mesmo relutando que Deus subverteria a cidade, o rei se arrepende, a nação se arrepende, o povo proclama um jejum e Deus poupa a cidade, poupa aquela geração, que mais para frente vai se rebelar novamente, vai se afundar em um nível de iniquidade ainda maior, e aí o profeta Naum profetiza a ruína de Nínive e é o que acontece. Mas veja que o anúncio do juízo vindouro não é simplesmente uma ameaça, é uma proclamação ao arrependimento. Até o juízo de Deus tem graça. Até o juízo de Deus é acompanhado por sua misericórdia, porque ele não já chega despejando a ira, ele não já chega despejando o juízo, ele chega avisando: olha, se vocês não se arrependerem, o juízo virá. Se o povo se arrepende, então Deus muda com relação ao povo que mudou primeiro, e aí ele poupa aquela nação. Caso contrário, a pessoa fique dura, relutante, então inevitavelmente o juízo ocorre. E em terceiro lugar, os profetas consolavam. A mensagem do profeta não tinha apenas teor de juízo, tinha consolo também. A mensagem dos profetas tinha consolo, nós vemos isso em Oséias 14, versos 5 ao 9, com cordas de misericórdia te atrair de amor. Joel 3, 18, 21, haverá tempo de refrigério, onde o Espírito de Deus descerá sobre toda a carne. Nós temos Amós 9, 11, Obadias 1, versículo 17, Sofonias. Enfim, esses textos nos mostram que a esperança era o forte sentimento que consolava a alma israelita. Em segundo lugar, Deus estava sempre buscando o melhor para o seu povo, e os profetas deixavam isso claro na sua pregação. Ainda que a realidade dura e cruel da vida não se encaixasse com as promessas de Deus, o profeta deveria levar o povo a contemplar o porvir e encorajar paz na alma diante deste entendimento. Em terceiro lugar, o juízo causava despertamento instantâneo, mas era a compreensão nítida do amor de Deus que garantia a manutenção desse despertamento. Ou seja, o profeta vinha com a mensagem de juízo, o povo despertava, mas era o entendimento do amor de Deus que mantinha o povo firme na presença do Senhor. Nós precisamos entender essa lição do amor que nos faz manter-nos fiéis diante das tentações que vêm para nos sediar. Em quarto lugar, Paulo declarou que o amor de Deus nos constrange, em 2 Coríntios 5,14. O amor de Deus nos desafia a agirmos de modo diferente. Esse amor nos salva e nos transforma, conforme Romanos 5,8. Então nós chegamos aqui no final da nossa aula e, em suma, o que nós podemos concluir com isso? Qual que é a importância dos profetas menores hoje? Veja aí, Deus falou no passado por profetas, Hebreus 1:1. Isso é fato. Toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Logo implica que o que está escrito no Antigo Testamento também é inspirado por Deus e nós podemos extrair lições desses textos. Servindo para a nossa edificação espiritual, ou seja, para instruir, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a Escritura tem esse propósito.
Porém, é claro e vale destacar aqui que as profecias e orientações do Antigo Testamento devem ser vistas sempre à luz de Cristo. Sempre que nós vamos estudar textos, principalmente do Antigo Testamento, é importante notar o contexto histórico, qual a cultura da época, o que se aplica diretamente ao povo daquela época e quais as lições que nós podemos extrair desses textos. E sempre vai ter lições, por mais que seja de épocas diferentes, de contexto cultural diferente, a verdade de Deus ela é eterna e ela sempre pode alcançar o homem e a mulher em qualquer tempo e espaço que ele se encontre. Chegamos então na conclusão da nossa aula, espero que tenha sido bênção para você e te trago aí algum esclarecimento e uma contribuição de alguma forma com você. A conclusão da nossa revista diz que o profeta convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito ao lado da coerção externa procedente da pressão pública. Em sua volta havia um contexto de resistência e reprovação, de modo que o simples ato de entregar uma profecia consistia em uma demonstração de compromisso com Deus. Os profetas menores anunciavam a mensagem divina em tempos difíceis. Eles foram corajosos e fiéis à missão que receberam. Também devemos ser zelosos e fiéis em nosso compromisso com Deus. Então, essa foi a nossa primeira aula dessa lição aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha para mais pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.